Bolsonaro preso. Esse dia vai chegar? Quais são as perspectivas? Quais são as chances? Eu acho que esse dia vai chegar. Na verdade, eu diria que eu não tenho nenhuma dúvida de que esse dia chegará. Agora, eu acho que a gente tem que pensar, basicamente, uma questão. É que o tempo da política não é o tempo do direito. Eu repito muito essa frase, por quê? Porque se de um lado parece que a derrota do Bolsonaro já foi há muito tempo, que o TSE já declarou Bolsonaro inelegível desde, se não me engano, junho de 2023. Isso. Nós já temos 2 denúncias, 2 indiciamentos do Bolsonaro. Um no mês de março de 2024 e um no mês de julho de 2024. Ou seja, a Polícia Federal já indiciou Bolsonaro em 2 inquéritos diferentes. O primeiro, que é o inquérito de março, foi o inquérito do caso da falsificação da carteira de vacinação em associação com outras pessoas, inclusão de dados falsos num sistema de saúde que é público. Sim, Bolsonaro já foi indiciado. Quer dizer, indiciado significa que a Polícia Federal chegou à conclusão de que há várias provas, vários indícios, uma forte documentação de que, nesse caso específico, há culpa por parte do ex-presidente, e então ele foi indiciado. E esse inquérito foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, encaminhou esse inquérito ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Certo. O segundo inquérito, né, conduzido pela Polícia Federal, está vinculado à questão do peculato. São 3 crimes. É o crime de peculato, o crime de lavagem de dinheiro e o crime de formação de quadrilha, de organização criminosa. Porque ele não participou sozinho do caso da venda das joias sauditas, né? Ele juntou-se, né? Quer dizer, ele como uma pessoa, por exemplo, explicar o que é peculato, né? Peculato é quando uma pessoa que está na administração pública, no caso ele era presidente da República, ou você pode ser um deputado, ou você pode ser um servidor público de carreira, concursado, comete crime de peculato quando ele se apropria de um bem que deveria ser público e faz de conta que esse bem é dele, privatiza esse bem, portanto ele rouba, ele se apropria indevidamente desse bem. Nem eu, nem você jamais poderíamos ser condenadas por peculato, porque nós não estamos na administração pública. É só para as pessoas terem uma ideia do que se trata. A lavagem de dinheiro, porque quando o relógio ou as joias são vendidas, ele usa um dinheiro, um bem que não era dele, registra essa venda e esse dinheiro aparece como se fosse um dinheiro legítimo, porque foi resultado da venda de uma joia que ele dizia que era dele. Certo. E, finalmente, foi uma organização criminosa, porque ele não fez isso sozinho. Né? O ajudante de ordens dele, o pai do ajudante de ordens dele, todas essas pessoas participaram desse processo da venda das joias. Então, são 3 crimes aí nesse segundo inquérito apontado, esse segundo indiciamento feito pela Polícia Federal no mês de julho. Tanto o inquérito, o indiciamento de março, quanto o de julho, ambos foram recebidos no Supremo Tribunal Federal, foram encaminhados ao Procurador-Geral da República. Eu acho que em um dos 2 casos, o Procurador-Geral da República pediu à Polícia Federal mais esclarecimentos. Por quê? Certo. Porque ele precisa apresentar ou não uma denúncia em relação àquele inquérito que ele recebeu do ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele pode, se ele for uma pessoa muito cuidadosa e fizer o trabalho dele corretamente, ele precisa, para formular a denúncia, ter um conjunto de elementos que todos tenham conexão entre si, que a descrição, por exemplo, das etapas, ela precisa ser, essa descrição muito bem apresentada, as provas, né? Os indícios, isso tudo precisa ter um começo, um meio e um fim. A legislação que o presidente tenha eventualmente violado, ela precisa ser citada. Enfim, isso não é pouca coisa, é um trabalho, é a montagem de um processo, é como se fosse a montagem de um quebra-cabeça, porque tudo aquilo que a polícia está apresentando são coisas que o criminoso pretendeu esconder. Então, revelar aquilo que estava escondido não é uma tarefa que você faz assim. Se você fizer assim, você faz tão mal feito que quando o inquérito chega no Ministério Público, ou mesmo já durante o julgamento, a defesa consegue fazer com que aquele processo seja desmontado e destroçado internamente. Quer dizer, o processo não se sustenta de pé. Por quê? Não tem base sólida. Então, eu imagino, né, que o PGR, o Procurador-Geral da República, já deve ter recebido as novas informações sobre esses 2 casos, esses 2 inquéritos encaminhados pela Polícia Federal.
e está trabalhando neles. Ele está formulando, pelo que eu estou entendendo, ele está formulando 2 denúncias. A denúncia relativa às joias sauditas e a denúncia relativa ao cartão de vacinação, a falsificação do cartão de vacinação. Só para você ter uma ideia, Denise, da pena, a pena, eu fui até o Código Penal dar uma olhada, a pena máxima para o peculato são 12 anos. Para lavagem de dinheiro, pode chegar a 10. Para associação criminosa, a mais 10. 32. 32 anos só no inquérito das joias sauditas. Só no inquérito das joias sauditas. Outra coisa que às vezes as pessoas perguntam, mas você está falando aí da pena máxima. Será que Bolsonaro será condenado à pena máxima? Meu sentimento, eu não sou criminalista, estou aqui falando numa área que não é a minha, né? Mas o meu sentimento é que essa pena vai ficar pelo menos mais próxima da pena máxima do que da pena mais branda. Por quê? Exatamente porque ele era um presidente da República. Ele é o cabeça do crime. Claro. Então, se fosse uma pessoa desconhecida, ou se fosse um servidor de carreira que tivesse cometido esse tipo de delito, provavelmente, a não ser que fosse um caso assim muito dramático, um roubo gigante, uma coisa, enfim... Um roubo ao Banco Central. Alguma coisa bastante significativa. Se ele fosse um ilustre desconhecido, talvez a pena não fosse a pena máxima. Agora, no caso do ex-presidente da República, você tem toda a construção do simbólico em torno dele. Ele é o representante da nação, ele foi a pessoa eleita pela maioria do povo brasileiro. Nesse sentido, ele representa a soberania popular. Quer dizer, ele é investido de todo um simbolismo que não permite que essa pena seja uma pena minorada. Atenuada. Não pode. Ela tem, ao contrário, que ser uma pena majorada. Uma exemplar, pena né, Gisele? Exemplar. Exatamente por conta de tudo aquilo que ele representa. Ele tem a inelegibilidade decretada pelo TSE, basicamente com base naquela reunião que ele fez com os embaixadores, detonando o sistema eleitoral brasileiro. Dentro do Planalto. Dentro do Planalto, quer dizer, como chefe de governo e como chefe de Estado, ele é o presidente da República, então ele é, ao mesmo tempo, o chefe de governo e o chefe de Estado. O inquérito das fake news, que está vinculado ao 8 de janeiro, né, a tentativa de golpe do país, esse não saiu ainda nem da Polícia Federal. Não há um indiciamento ainda de Bolsonaro nesse caso específico. E esse caso específico é um caso infinitamente mais gravoso, né? Não só mais gravoso, mas do ponto de vista jurídico, ele é mais delicado. O que é que eu estou querendo dizer com delicado? Ele é um processo que demanda, é um inquérito, na verdade, que demanda da Polícia Federal uma atenção extraordinária. Não só na descrição dos fatos, no levantamento da legislação que foi violada, no estabelecimento de todas as associações entre aqueles que participaram diretamente, aqueles que financiaram, aqueles que apoiaram e aqueles que apenas aplaudiram. Certo. São vários os tipos de pessoas que participaram de todos esses processos.